Inova Trade Show. Eu sou a Ana Paula Palazzi e vou dar sequência no painel, no segundo painel dessa tarde. Estaremos juntos até às 6 horas da tarde. Lembrando que amanhã nós temos um dia cheio de programação. Se você ainda não se inscreveu, corre lá para o site novatradeshow.com.br, faça a sua inscrição, acompanhe, teremos várias palestras, vários painéis, um dia cheio de programação. Você também, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Neste evento, nós estamos discutindo a inovação na região de Campinas. Como nós sabemos, a inovação ela nasce e pode ser aplicada de diversas formas, né? E nesse bloco nós vamos, então, conversar um pouquinho mais, discutir um pouquinho mais sobre o papel das startups nessa inovação. As startups elas são grandes geradoras de transformação tecnológica em diversos setores e elas ganharam, como nós sabemos, um protagonismo nesses últimos tempos. Para entender um pouco mais a respeito, né, das oportunidades, dos cuidados, das novidades, nós vamos ter 3 convidados. Professor Newton Frateschi, responsável pela inovação na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campinas, Marcelo Brandão, diretor na Village Marcas e Patentes, e a doutora Silvia Masruá, chefe-geral na Embrapa Agricultura Digital. Vamos começar, então, com esse painel na parte da tarde. Vou chamar aqui presencialmente o professor Newton Frateschi para que ele faça a apresentação dele. Enquanto o professor Newton está se dirigindo aqui ao púlpito, eu lembro a todos que vocês podem fazer, né, já aproveitar e, ao longo da apresentação do professor Newton, fazer as suas perguntas, e ao final das 3 apresentações, dos 3 painéis, nós vamos fazer a abertura, né, de uma sessão de perguntas e respostas. Professor Newton, por favor, seja muito bem-vindo. Bom, muito obrigado pela oportunidade aqui de poder participar do evento Inova Trade Show. Acho que é muito importante para a gente estar aqui discutindo esse assunto de startup, que acho que é uma coisa muito significativa, e eu gostaria de dar alguns os elementos por que seria isso e falar mais especificamente do marco legal das startups, que justamente parece que culminou do ponto de vista legislativo, do que está sendo feito para realmente aumentar, quer dizer, potencializar ainda mais o papel das startups na inovação. Então, eu vou começar aqui com a minha apresentação. Agradeço muito, né, a Fundação Fórum Campinas por essa oportunidade, e estou aqui falando pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campinas, onde a gente está buscando realmente orquestrar, alinhar e aumentar a capacidade do ecossistema de Campinas como uma cidade que realmente a inovação e a transformação do conhecimento e o impacto socioeconômico é uma visão de cidade. Muito bem. Então, inicialmente, né, é importante discutir quem é que faz a inovação, né? E outra, inovação, gente, também dentro do contexto, desculpa, o que a gente está dizendo ele está ligado com, desculpa, engasguei. A inovação está ligada, basicamente, com coisas que você transforma de ideias, de invenções, ou que seja, em impacto socioeconômico, não é? Então, quem é que faz? Quem é que empreende que faz inovação? E a gente sabe que empresários fazem isso, empreendedores, esses são pequenas, médias, grandes empresas, em parceria com pequenas, na chamada inovação aberta, as instituições de ciência e tecnologia, instituições de ensino superior, ou diretamente ou indiretamente, com novas tecnologias, com talentos que vão inovar dentro das empresas, e também o poder público hoje, eu vou falar um pouco mais específico sobre isso, principalmente agora com o advento do marco das startups, tá certo? E tem uma, que é essa, que é a estrela dessa sessão aqui, que são as startups, de fato. Então, o que são startups, né? Às vezes não é muito claro, né? E, na verdade,
há mais definições sobre o que seja uma startup do que, de fato, o número de startups, possivelmente, no mundo, né? Mas é importante vocês verem que um dos gurus, né, da área de empreendedorismo, de inovação, ele vai dizer que uma organização, não é, que busca, basicamente, ela busca, de fato, juntar essas pessoas de uma forma, de um modelo de negócio para resolver algum problema, de uma forma que eu chamo escalabilizável, né? Essas empresas, todas têm permeado dentro delas a inovação, na própria estrutura, no time, na equipe, na missão, no modelo de negócio, né? Já o Sebrae define como um grupo de pessoas resolvendo um problema extremamente complexo, né? E que a gente chama, né, na verdade, problemas que estão resolvendo dores de pessoas ou do mercado e que são extremamente incertas, que, né, a tendência de ter sucesso é muito pequena, né? Agora, tem outro tipo, é bom diferenciar dois tipos de startups, uma que são as chamadas soft techs e hard techs, né? Todas elas baseadas em ciência, né? Uma que é mais ligada a mais questão de software, e hoje tem muita coisa de análise de big data, inteligência artificial, e tem as outras mais de engenharia, de transformação mesmo, de produtos, que depende de uma cadeia maior de suprimentos e cadeia maior de poder fabricar, de fato. Ou seja, de fabricar coisas mesmo, ou remédios, ou insumos, ou o que seja. Tá? Então, uma coisa bem geral, né, do que seria startups, né? É importante também, antes de falar muito sobre a questão da lei do marco legal das startups, né? Em geral, a gente divide em 4 partes das fases das startups. Numa ideação, quando você está pensando, o que é que eu vou fazer, quem que é o meu mercado, que problema que eu estou resolvendo, quais são meus parceiros. Geralmente se faz isso com várias metodologias, por exemplo, com o chamado o Canvas, para fazer modelagem de negócio. Mas ainda você não tem o seu mercado, você ainda não tem o processo funcionando. No segundo ponto, você já consegue desenvolver um que a gente chama de produto mínimo viável, né, do inglês é MVP. Você já tem clientes, você tem um pequeno mercado, que é a hora que você está em operação. Na terceira fase, quando você vai ser... você tem que aumentar o seu mercado, você vai querer aumentar o número de clientes, você vai ter que abranger, ou seja, você vai crescer de fato, é o momento de tração. E esse momento de tração pode acontecer em várias fases, né? Isso depende muito do investimento. E, por fim, a empresa, quando ela começa a crescer um certo tanto por ano, sequencialmente, em número de pessoas, em dimensão, em mercado, e muitas vezes as empresas se associam, uma empresa compra outra para ganhar o mercado, elas chegam num ponto tão grande, né, que elas podem colocar a sua empresa para o mercado aberto, que se chama IPO, que é o Initial Public Offer, quando você oferece para que ela vire sociedade anônima. Nessa hora, ela já não é mais, em geral, chamada startup, ela pode ter o estilo de trabalho de startup, mas não é mais startup, né? E as fases de investimento, de novo, não vou querer ler tudo isso aqui, mas as fases do investimento e o IPO, no começo, né, quando você está naquela fase de ideação ainda, é muito incerto. Então, geralmente, se chama capital semente, e às vezes até pré-semente, na verdade, é muito pouco, agências de fomento, muitas vezes está muito ligado com pesquisa, e em geral são financiados por uma coisa que chama bootstrap, que significa o próprio dinheiro da pessoa, ela se vira, ou amigos, família, o que seja, né? Já no momento em que você já está com o MVP, você já tem um pequeno modelo ali, em geral, você tem um capital semente, aqui entra muito investidor anjo, que se chama, que investidor anjo é diferente de um investimento no banco, o banco quer o retorno das taxas de juros. O investidor anjo, ele vai, inclusive, ajudar a empresa, que a gente chama de dinheiro inteligente. Ele vai ajudar a direcionar a empresa e, em geral, o que ele tem de retorno, se a empresa não for vendida, não ganhar muito, ela simplesmente retorna o que ele investiu, em juros, aliás, até mais baixos do que se fosse um empréstimo de banco. E depois tem as séries diretas, para tração de novo, são chamadas série A, B, C, D. E aí as empresas, geralmente, nessas faixas de investimento C, D e E, elas vendem parte delas, né, em troco de investimento, compram outras empresas, e aí, quando elas ficam muito grandes, elas podem ser divididas ou colocadas no mercado aberto e viram uma sociedade anônima. Então, eu quis falar sobre isso porque vai fazer mais sentido na hora que eu falar das questões do marco das startups. Vocês veem que, para elas poderem passar
daquela ideia inicial, né, para chegar numa empresa de sociedade anônima, se for o caso, precisa de muito investimento, precisa de muitos investidores, né? E elas têm que ter um mercado claro para que elas estão fazendo tudo isso. Então, é aqui que eu falo, né? Bom, mas por que startups? Eu acho que agora no contexto do Brasil. O Brasil, o investimento público em ciência e tecnologia, basicamente, é 0,5% do PIB. Isso é a média da OCDE. E não é uma média alta. Tá? Não é média, não são números de Coreia do Sul ou de Israel. São números baixos, mas é 0,5%, pelo menos a gente está na média. Agora, investimento privado nessas empresas é 1/3 da média. Ou seja, pelo menos aumentar 3 vezes para que a gente conseguisse estar parecido com a média da OCDE, que já não é muito boa. Ou seja, e por que a gente não tem esse investimento? A cultura de inovação ainda é baixa. Em alguns lugares, você tem claros exemplos que isso é falso, que eu estou falando, mas, na média, a cultura é baixa, tanto nas pequenas empresas, que é o empreendedorismo do desespero, ou a pessoa tem que, basicamente, matar um touro cada dia. Muitas empresas médias brasileiras acabam dependendo muito mais de subsídios e buscam mais esse tipo de coisa do que, de fato, ter a inovação e esperam das instituições de ciência e tecnologia que achem as soluções para eles, mas é muito difícil ter essa conexão se na própria instituição, na própria empresa, você não tem pessoas que possam discutir com universidades e centros de pesquisa. Do ponto de vista de empresas internacionais, elas certamente investem muito em inovação e tecnologia no seu quartel-general. Mas, em geral, lógico, sempre tem várias exceções, elas investem aqui a partir de leis de incentivos fiscais, entendeu? Então, elas são obrigadas a investir e é esse dinheiro que elas investem. Então, eu vou falar também sobre isso, como isso mudou com o marco legal das startups. Bom, então, o que sobra? Como eu acabei de falar para vocês, as únicas empresas que só podem viver se elas inovarem, se elas criarem soluções novas, se elas forem ágeis, forem modernas, são as startups. É nessas que a gente tem que investir. Então, nós não estamos investindo em empresa grande, empresa pequena, nem microempresa, estamos investindo em todas que, de fato, possam se qualificar como startups. Então, está aqui, o marco legal da startup, eu acho que vai ser um pouco didático, né? Ela essa lei que foi publicada logo agora em julho de 2021. Ela é dividida em capítulos, tá? Só para ser um pouco didático, se vocês quiserem ler a lei, não é difícil, né? Ela define, né, alguns princípios e diretrizes, que eu acho que é interessante falar aqui. Ela também fala quais são as startups que estão enquadradas ali. Eu acho que se você trabalha com isso, você tem que saber, né? Porque às vezes o enquadramento é uma questão burocrática, mas se eu for levar todas aquelas definições acadêmicas sobre o que é startup, seria impossível. Então, eles definem muito claramente quais são. Depois, eles vão falar sobre os instrumentos de investimento. E aqui entra a questão da relação entre o investidor e a empresa, né? E principalmente a blindagem dos investidores. Eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Também agora a questão do fomento, como que você vai fomentar. E aqui tem muitas leis de incentivo, que eu acabei de escrever agora mesmo, né, sobre como é que essas leis de incentivo entram para ajudar as startups, né? E, por fim, uma parte bastante importante, agora do ponto de vista, falando do poder público, são as questões de como o poder público pode trabalhar com startup. Mais para frente eu digo onde é que estão os problemas ligados a isso, tá certo? Bom, e, por fim, disposições finais, que é mais questão de quando que ela começa a valer, o que ela está substituindo e tudo mais. Então, essa é a descrição da lei. Para quem quer ler, pode até parar de assistir a apresentação e vai lá e ler e já vai conseguir entender os detalhes. Mas eu vou fazer uns highlights aqui que eu acho importantes, tá certo? Primeiro, é muito importante a gente olhar aqui, né, algumas definições, quer dizer, os princípios e diretrizes, né? Vocês vão ver que uma das coisas é que, de fato, essa lei está baseada no fato, é quase que um dogma, eu posso dizer assim, né? Um paradigma de dizer que, realmente, a gente acredita que essas empresas vão ser as empresas que vão dinamizar, que vão resolver os problemas, que vão levar um desenvolvimento sustentável, porque ela é com base no conhecimento. Outra coisa, ele estimula a criar um ambiente mais seguro do ponto de vista jurídico, ou seja, um ambiente mais tranquilo e que seja... do ponto de vista jurídico, para os investidores terem menos barreiras, menos burocracia para investir, né? Ele também estimula muito as pessoas poderem criar esses ambientes, né? Ajudar a criar os ambientes, porque se acredita muito nisso. E, por fim, só destacando o último,
que é a possibilidade de trabalhar com o poder público, que é algo que é bastante difícil hoje para você trabalhar com uma startup, e eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, leia essas definições, basicamente aí diz o contexto, o que é que se acredita quando se cria um marco legal de startups, né? Devo comentar também que o marco legal de startup, muita coisa que está nela, já estava ao longo dos anos aí. Ela junta tudo nesse documento, que aí dá mais segurança jurídica, e ela também tem uma parte dela que é dar esta cultura, de dizer por que a gente está fazendo esse movimento, não é? Eu não vou ler tudo isso aqui, mas é muito importante, vai essa apresentação ficando aqui, depois vocês podem ver com mais detalhe, né? Que startup que se enquadra ali? Então, em geral, vai ter uma questão de quanto tempo faz que ela foi constituída, que tipo de constituição que ela pode ter, né? Vocês vão ver que até uma cooperativa pode entrar nesse processo, né? Empresas limitadas, MEI, todas elas podem entrar aqui, só não entra basicamente sociedade anônima. Também tem uma questão de receita bruta, o quanto, tem um limite, né? Que tem que ser da hora de... eu fiz a conta, não é assim que está escrito lá, mas a conta é 4/3 de milhão por mês. Tá certo? E isso valendo desde da sua fundação, contado num ano, né? E o tempo que eu disse, né, no máximo de 10 anos, e aí tem mais umas questões que você tem que estar adequado na forma de como você está regulamentado com a Receita, né? Então, é bom dar uma olhada nessa parte aqui para entender, para você saber como é que você pode prosseguir para ver se você vai poder ter os benefícios, né? Aqui está um ponto fundamental que a gente tem que pensar muito, a blindagem do investidor, tá bom? Há vários tipos de investimentos que eles discriminam lá, tá certo? E esses investimentos, por exemplo, eles têm subscrição, mútuo conversível, estruturação, não precisa entender sobre isso, mas são contratos que o investidor faz, que ele fala o seguinte, olha, tudo bem, eu vou investir em você, acho que a sua empresa vale tanto, eu vou investir esse tanto em troca de... Eu vou poder comprar uma parte da empresa, se eu quiser, pelo preço que já está predefinido em contrato, ou eu vou poder ficar com uma parte da empresa até quando eu quiser, e daí por diante. Uma outra comum é de debêntures. A empresa emite tipo um título que você pode depois trocar por participação na empresa ou por recursos, entendeu? Então, isso aqui já existia, né? Outra, uma que é muito importante, é a opção de compra. Ela é muito usada, gente. Para quê? Para você atrair equipe. Por quê? Muitas vezes, você não tem muito recurso para pagar, a tua empresa tem um risco enorme, mas você fala, vem comigo, eu te dou opção de compra das ações por um valor bem pequeno, X. E se esse valor dessa ação crescer muito, você vai comprar por esse valor pequeno. E aí você vai ganhar muito dinheiro, então é um benefício, é um incentivo, tá certo? Mas o que é importante de ver sobre tudo isso é o seguinte, se você faz esses contratos, e essa questão não está juridicamente muito bem estabelecida, sabe o que acontece? Se uma dessas empresas que você investiu tiver um passivo, por questões que você pode imaginar, passivo trabalhista, ou violação de direito autoral, ou que seja, ou de propriedade intelectual, o investidor herda daquilo, porque ele passou a ser sócio, ele acaba arrumando uma encrenca, basicamente, certo? Então, o marco legal de startup diz assim, não, isso não vai acontecer. Só vai acontecer depois que você exercitar o contrato. Então, é assim, se a empresa quebrou, se deu um monte de problema, eu não exercito, eu não compro as ações, eu não desconto o debênture, eu não vou virar sócio. Agora, a partir do momento que eu exercitar isso, sim, eu passo a ter este passivo. Mas isso ajuda muito as pessoas a investir, porque elas não vão ficar com medo. Eu vou investir nessa empresa e ela quebra, entendeu? Bom, investidor anjo é um caso típico de investimento, né, em que o investidor participa das decisões da empresa, mas está bem regulamentado nessa lei de 2006 e está reenfatizado na lei do Marco Startup, porque o investidor anjo aí, ele não pode cobrar de qualquer jeito, tem um prazo para ele cobrar, ele só cobra parte dos lucros das empresas. Então, é muito importante ter um investidor anjo, porque geralmente ele é a ponte entre aquele dinheiro próprio e família e o que a gente chama de venture capital. Então, é muito importante ter isso. No nosso ecossistema aqui, a gente já tem o UniAngels, que é ligado a uma alumni da Unicamp, né, que são investidores anjos que fazem isso, né? Bom, então, seguindo aqui, investimento de empresas com obrigação por lei de isenção, isso que eu falei de fomento, né? Hoje, antes do marco da startup, essas empresas que têm que investir em PD, por exemplo, devido à lei de informática, elas só tinham um caminho, instituições de ciência e tecnologia, ICTs, que pode ser universidades, aqui, vamos supor, Instituto Agronômico de Campinas, o CPQD, o Venturos, Eldorado, instituições de ciência e tecnologia ou instituições que são qualificadas para fazer isso, certo?
Mas, hoje, existe a opção de fundos de participação, são fundos de pessoas que colocam dinheiro para se investir nas startups, para aqueles investimentos A, B e C que eu estava falando. O dinheiro pode ser colocado agora direto nessas. Outra coisa, fundos patrimoniais, tal como o Lumina da Unicamp, criado agora já tem 1 ano, um fundo patrimonial em que tem como meta financiar startups. E, por fim, ações públicas para fomento de startups. Então, vocês notam que, de certa forma, a gente ampliou tudo isso com foco mais na startup. Então, não é só fazer a pesquisa no ICT, não é só ter um resultado ali, mas eu vou poder dividir com a possibilidade de financiar direto as startups. É isso que essa lei faz. E o que isso aí vai levar? Certamente, a necessidade que as ICTs trabalhem com startups, claramente, né? Então, tudo isso volta, mais uma vez, que estamos facilitando a condição de recursos para essas empresas, né? Isso aqui, fundo patrimonial, eu vou deixar aqui o slide para vocês verem uma proposta onde que a Instituição de Ciência e Tecnologia cria um núcleo de inovação tecnológica, fundos de investimento, como isso funcionaria, mas eu acho que eu não vou entrar nesse nível de detalhe, né? E agora, por fim, para terminar, o trabalho com o poder público, que é esse que é o ponto que eu queria falar, é importante, né? São 3 coisas básicas, né? Muitas coisas dentro do poder público são regulamentadas, vamos supor, o suprimento de água, energia elétrica, tudo isso um ambiente muito regulado, mas você pode, primeira coisa, trazer empresas startups para te ajudar na solução de problemas. Você traz no que se chama sandbox regulatório dentro da lei. Então, como ela vai trabalhar junto, ela vai poder ajudar, né, o poder público a resolver esse tipo de problema. Um segundo ponto é, a própria gestão, né, pode ser beneficiada em que empresas entram junto do poder público, aqui no caso a prefeitura, pode ser também a Câmara dos Vereadores, ou seja, dentro do poder público para resolver problemas. E, por fim, encomendas tecnológicas. Encomenda tecnológica eu não tenho a solução ainda para o problema, mas eu sei qual que é o problema. Dá um exemplo. Suponha que a gente tem fuga, vazamento de água na cidade, e a gente sabe que nos países aqui da América Latina, 50%, 60% da água tratada é perdida. Eu quero a solução para isso, não tem a solução pronta, entendeu? Por que isso é importante aqui? Porque como é que é feito isso hoje? Quando você vai fazer uma chamada para alguém trabalhar com você, ou dentro da regulamentação, ou para você fazer isso que se chama encomenda tecnológica, você precisa necessariamente falar, eu já tenho a solução, por exemplo, é uma ponte, eu faço a ponte, faço o memorial descritivo, a ponte é assim, você tem que construir a ponte. E se você não tem a solução? Exemplo de uma encomenda tecnológica, a vacina para a Covid. Ninguém tinha a vacina, você não podia encomendar, quero encomendar, vou fazer uma licitação para quem tem a vacina. Não tinha. Eu tive que pagar para desenvolver. Só que a legislação antes disso aqui é complicada, porque você não pode comprar uma coisa que você não sabe se vai acontecer ou não. Com dinheiro público isso é muito complicado. Hoje, você vai direcionar ou as pessoas, as startups para trabalhar dentro do poder público, ou as encomendas tecnológicas, vai direcionar de uma maneira que você vai por objetivo, o que você quer, e com métricas de ver se está tendo sucesso ou não, e vai pagando por aí, porque você não sabe a solução. Com isso, a gente vai poder, então, ter melhores serviços, né? Melhorar os serviços públicos, melhorar a gestão pública e melhorar a qualidade de vida. Só para concluir, então, Campinas, só para falar para vocês, nós recentemente colocamos a lei de inovação para aprovação na Câmara, já foi aprovada em primeiro turno. Essa lei, ela trata de vários pontos ali para alinhar o ecossistema, para definir maneiras de trazer a cultura de empreendedorismo nas escolas públicas ligadas à Secretaria de Educação, a criar os ambientes para a inovação e, principalmente, regulamentar isso que eu acabei de falar, sandbox regulatório e encomendas tecnológicas, tá certo? E, por fim, o que a gente quer com isso? Estabelecer a criação de mecanismos para o poder público integrar, criar e alinhar espaços de inovação e se tornar um hub de inovação. Regulamentação da possibilidade de startups trabalharem para produzir soluções para a gestão pública. Isso vai melhorar a qualidade do serviço público, desburocratização, apoio mútuo, porque, note, lembra quando eu falei, a startup precisa de um mercado, um dos mercados vai ser o poder público, entendeu? E, nesse sentido, o poder público está ajudando as startups de uma forma quase que fomenta, ao mesmo tempo que a startup está ajudando o poder público, né? E regulamentação dessas compras tecnológicas, que eu acho que pode melhorar muito, não só mais grandes empreiteiras que vão servir o poder público, e sim essas pequenas, ágeis e que realmente têm solução, né? Então, por fim,
meu último slide, a gente espera que nós vamos conseguir potencializar, alinhar o ecossistema de Campinas, vamos atrair mais startups para Campinas, atração de investimento, P&D para o ecossistema, por várias maneiras, inclusive porque você vai ter mais investidores diretos ou pelas as formas de fomento, né? O aumento de startups, né, empresas de base tecnológica na região, e colocar Campinas como lugar de capacitação para o trabalho e alta tecnologia, o estabelecimento de Campinas como uma cidade realmente de inovação tecnológica. E a gente tem uma cidade inteligente, com serviços públicos de alta qualidade. Essa que é a meta final. Então, concluo aqui e agradeço muito essa oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Newton Frateschi. Eu peço por essa apresentação, né, que nos trouxe aí conceitos muito importantes sobre o que é uma startup, as formas de financiamento e o marco legal das startups aqui de Campinas. O professor Newton continua com a gente presencialmente. Ao final das apresentações, ele volta para um quadro, né, uma parte de perguntas, um bloco de perguntas e respostas. Já estamos recebendo algumas perguntas para o professor Newton, pessoal muito interessado em relação a esse marco legal das startups de Campinas, e se você ainda não mandou a sua pergunta, você pode fazê-lo pelo Question and Answers. Você pode mandar ali, não mande no chat, porque ali a sua pergunta pode ficar perdida entre os outros comentários. Vamos então para a próxima apresentação. Eu chamo agora o Marcelo Brandão, diretor da Village Marcas e Patentes. Marcelo, você está conosco? Marcelo, você me ouve? Vamos aguardar um momentinho, Marcelo. Agora estou te vendo, Marcelo. Você me ouve? Eu acho que o seu microfone, Marcelo, deve estar fechado. Estou vendo a doutora Silvia também. Doutora Silvia que vai apresentar logo mais. Consegue me ouvir? Agora estou te ouvindo, Marcelo, em alto e bom som. Uma boa tarde para você, Marcelo. Fique à vontade. Você já está com os slides? Sim, boa tarde. Então, a palavra é sua. Boa apresentação. Obrigado. Acho que você pode iniciar a sua apresentação. Está aparecendo para vocês? Ainda não. Ok. Marcelo Brandão, que é diretor na Village Marcas e Patentes, ele que vai falar sobre o registro da propriedade intelectual, a importância, né, desse registro para as startups. Agora sim, Marcelo, estamos vendo. Que bom. Vamos lá. Antes, obrigado pelo convite. É um prazer compartilhar conhecimento com vocês. Eu quero agradecer aqui a Estela por ter sido ponte entre a Village e a Fundação Fórum de Campinas para Inovação, e também a Vanessa, enfim, a todos da diretoria, Eduardo Logel, tá? E para a Village sempre foi uma constante compartilhar conhecimento. Nós sabemos que dentro de Campinas nós respiramos a inovação. Mais que isso, Campinas é ponte para que as empresas de inovação, para que as startups alcem voos mais altos, né? Através do ecossistema, através da sua logística e agora, de uma forma muito, muito forte, muito interessante, também através de uma política voltada para esse segmento. Isso é muito bacana e é muito importante. E o que eu preparei aqui para vocês, né? Tá bom, nós somos uma startup, eu tive uma ideia de negócio, eu quero colocar isso no mercado. Mas o que eu posso proteger e o que eu não posso proteger? Então, eu vou trabalhar com alguns assuntos, vou só tocar aqui a diferença entre, é muito comum as pessoas falarem, eu preciso patentear a minha marca, eu preciso patentear meu software, eu preciso fazer o direito autoral do meu desenho industrial, enfim, existe uma confusão e eu vou tentar esclarecer o que é cada um deles, quais são as proteções. Então, a gente tem as marcas, e o que são essas marcas? É tudo aquilo para identificar um produto, um comércio, né, ou uma prestação de serviço. Então, Village é uma marca específica para
designar uma prestação de serviço, posso ter Apple para designar um determinado produto ou uma prestação de serviço também. Eu tenho as patentes, que o quê? Eu protejo o aspecto inventivo, né? Quando eu inventei alguma coisa para melhorar ou para solucionar um problema existente de mercado. Quando a gente fala de direito autoral, eu estou protegendo, né, toda a parte de intelectual, toda a parte literária. Eu posso proteger um livro, um filme, uma apostila. E quando a gente fala de desenho industrial, eu estou protegendo o aspecto visual de um produto. E, por fim, os softwares também é um direito autoral e eu protejo ali o código-fonte. Então, de uma forma lúdica, está aí para vocês entenderem. Então, marca, o desenho industrial, o que eu estou protegendo? Eu não estou protegendo o aparelho propriamente dito, mas eu estou protegendo esse design, ou seja, significa que ninguém pode fazer um aparelho com características visuais ou semelhantes a esse, de maneira que confunda o consumidor. E quando eu falo de patente, nós vamos falar um pouquinho sobre software e patente de software, e muitas vezes, não posso patentear software. Depende, em algumas situações é passível de proteção, sim, este é um exemplo. Tá? O que é a patente? É quando eu não protejo a ideia, você não protege ideias, você protege como você executa aquela ideia. Então, vamos imaginar que sentávamos em pedra, não existia até então cadeira, e aí eu inventei a cadeira, assento, recosto e 4 pés. Isso é uma patente, né? E eu fiz essa cadeira reclinar. Essa cadeira ficou desconfortável, eu fiz ela reclinar. Também pode ser uma patente. Mas eu não tenho a patente da cadeira que reclina. Eu tenho a patente de como eu faço essa cadeira reclinar. E, por fim, o registro de software, que não protege a ideia e nem o que se presume que aquele software faz. Ele protege nada mais do que o código-fonte. Também é importante ser protegido. Feito isso, eu fiz questão de colocar esse slide para a gente ter uma ideia da importância, né, de uma startup, do meio de startup. Essas são 21 startups hoje que possuem o título de startup unicórnio, ou seja, com capital de mais de R$1 bilhão. E que isso significa? Que essas empresas tinham uma dor de mercado, né? A grande maioria das startups nasce de solucionadores, eles acreditaram nesse negócio e aí colocaram isso no mercado e aí se transformaram em empresas extremamente valiosas e que líderes no seu segmento de atividade. E nasceram pequenas. Então, quando a gente fala, Marcelo, mas essa questão de proteção de marca ou de patente, isso é para grandes empresas. Isso são para as empresas que já estão estruturadas no mercado. Eu sempre digo que a Coca-Cola, ela vendia apenas 6 copinhos de Coca quando foi criada. Né? E hoje, se você contar de 1 até 10, tem mais de milhões de pessoas tomando uma Coca-Cola. Então, toda empresa nasce pequena, toda empresa tem por si começar e aí criar uma estrutura de maneira que se torne esses exemplos que eu estou passando aqui para vocês. E qual é a semelhança nessas empresas? É que além de ser empresas unicórnios, né, essas empresas também têm proteção intelectual. As suas marcas estão protegidas, as suas eventuais patentes, os seus softwares estão protegidos. Então, o grande patrimônio dessa empresa, né, é a parte intelectual. Imagine, por exemplo, para uma empresa como a 99, se tivesse que mudar o seu logotipo, se tivesse que mudar a sua marca, quanto isso custaria para essa empresa? Como é que ela faria para se recolocar no mercado? Qual é a diferença entre ela e o Uber, por exemplo? Mas Marcelo, então quer dizer que eu só devo ir para o mercado quando eu tiver tudo protegido? Não, não é bem assim. Se você sabe como vai executar isso já está pronto, e você também estiver muito preocupado com a proteção, muitas vezes você perde o time. Então, primeiro você precisa saber, é passível de proteção?
Eu preciso encontrar qual a proteção mais adequada para o meu negócio. E se for passivo de proteção, aí sim proteger, porque você ganha exclusividade em território nacional ou internacional, se você quiser. Quando a gente fala de marca, né, muitas vezes a gente não tem ideia. Se a gente pegar, por exemplo, o ranking do ano de 2000, poucas dessas empresas que estão aí iam aparecer nesse ranking de marca. A gente tinha as marcas consideradas grandes, IBM, General Electric, General Motors, Volkswagen, eram as grandes marcas de mercado. E a gente começa a perceber que as empresas de tecnologia dominam esse mercado. Se a gente olhar, por exemplo, nesse slide, só tem o Walmart que não é uma empresa de tecnologia. E olha como é importante, imagine se essas empresas em algum momento tivessem tido o descuido de não proteger as suas propriedades. E agora, eu vou falar um pouquinho sobre o registro de software e a patente de software, que existe uma confusão, levam muito ao pé da letra o que diz a lei da propriedade industrial. Então, o que é o registro de software? Ele é tido como uma criação, né? Ele é criado por uma pessoa, então ele é um direito autoral. É importante ressaltar que quando nós fazemos um registro de software no INPI, você não está protegendo a funcionalidade desse produto, né? Você não protege isso. Você não protege o programa de computador em si, né? Você não consegue impedir que terceiros desenvolvam ou criem programas com a mesma função, com o mesmo objetivo. Esse tipo de proteção ele só cabe quando tem patente. Então, o que protege, Marcelo, o software? O código-fonte. Mas, Marcelo, por que eu devo proteger? Porque quando você tem um software registrado com o código-fonte, você tem exclusividade, você atesta que aquilo é original. Imagine se você for participar de uma licitação, por exemplo, em algum órgão público, e ele solicitar o certificado, a autenticidade desse seu software, se ele é original ou não, se ele foi registrado ou não. Você só consegue fazer isso mediante a apresentação de certificado do INPI, ok? E patente de software, Marcelo, existe? Existe. Essa patente, por exemplo, que está aí, é uma patente da Uber, né? De um sistema deles, que eles criaram. O que acontece aí? Como é que eu faço para ter uma patente de software? Eu preciso ter um software que melhora o resultado de um hardware. Aí é passível de proteção, porque eu tenho uma melhoria nesse resultado. Eu consigo dizer o seguinte: esse software, ele não só calcula, ele não só me dá dados, ele consegue alterar, né, aquilo que se espera de um hardware. Então, é passível, sim, de proteção. Ok? E para a gente entender, eu peguei esse slide, que é muito simples e é muito didático, para a gente entender as diferenças de proteção e o que pode ser protegido quando a gente fala de patente, né? Então, quando eu falo que eu tenho uma patente de invenção, é quando eu dei o exemplo da cadeira, é quando não existia a cadeira e eu inventei algo que não existia, ou dei um novo conceito para algo que não existia. Eu vou dar um exemplo disso. Imagine que não existia cadeira, eu inventei a cadeira, assento, recosto e 4 pés. E o novo conceito é se eu fiz essa cadeira levitar, por exemplo. Então, eu não inventei a cadeira já existia, mas ninguém esperava que essa cadeira pudesse levitar. Isso é uma patente de invenção. Olha só, eu coloquei um exemplo muito simples aí, que é o calçado para a prática de futebol. Não existia um calçado até então, criaram um calçado com travas aqui, né, com os cravos, para que não escorregassem. E isso foi uma patente de invenção, porque não existia algo específico para isso. Depois, nós tivemos o quê? O modelo de utilidade. É aquilo que eu citei da cadeira. Eu melhorei tecnicamente algo que não existia. Ou seja, já existia patente, eu tinha um produto pronto, esse produto me gerava algum tipo de desconforto e eu melhorei tecnicamente esse produto existente. Isso é o modelo de utilidade.
E vocês devem estar pensando, mas Marcelo, o que essa chuteira aí, né, tem de diferente, além do aspecto visual? Ah, é porque eu coloquei travas mais altas? Não, porque isso é resultado óbvio. E o resultado óbvio não é passível de proteção. Ou seja, se eu colocar uma trava mais alta que essa, ela vai ter uma aderência maior sobre um gramado, sobre uma terra. Então, não é passível de proteção. Ah, eu coloquei um couro flexível, né, que é mais maleável. Eu posso proteger isso? Também não, porque o material não é passível de proteção. Ah, eu cortei o cano, também é resultado óbvio, mas eu coloquei uma lista de cada lado no peito do pé, de maneira que quando eu chutasse, a chuteira não saísse do meu pé. Mas isso não funcionou. Eu coloquei 2, também não funcionou, eu coloquei 3, aí nasceu a marca das 3 listas, por conta disso. É uma solução técnica, então é um modelo de utilidade. Eu melhorei tecnicamente um produto que já existia. E aqui do lado, o que tem de diferencial? Né? Só design, só aspecto visual. Então, de uma forma muito simples, é isso que difere uma patente de invenção, quando eu invento algo que não existe, um modelo de utilidade, quando eu aperfeiçoo tecnicamente algo que já existe, e o desenho industrial, que eu protejo o aspecto visual de algo existente aí. Ok? E o que é essa patente? Essa patente é um título concedido pelo governo federal que te dá a exclusividade de explorar por um determinado período aquilo que você criou. Porém, sobre algumas condições. É importante, é necessário que toda patente tenha esses 3 quesitos, que eu chamo de um tripé para sustentá-la, que é a novidade, atividade inventiva, o ato inventivo, e aplicação industrial. O que é novidade aos olhos do INPI? É muito comum as pessoas chegarem no escritório e falar, Marcelo, eu quero proteger algo. Eu fiz uma viagem agora para a Ásia, parei na China, e encontrei um produto lá sensacional que não tem aqui no Brasil e eu quero proteger. Eu posso pedir a patente? Pode, você até pode pedir a patente. O INPI aceita a patente da roda se você protocolar. Não quer dizer que ele vai te conceder essa patente. Por quê? Se qualquer terceiro provar que isso já existia em qualquer lugar antes do seu pedido de patente, obedecendo os prazos legais, a sua patente vai ser indeferida pela falta de novidade. Marcelo, mas eu descobri uma casca de árvore que cura uma determinada doença. Eu quero patentear essa casca de árvore para que ninguém utilize para curar tal doença. Eu posso proteger? Também não, porque as descobertas não são passíveis de proteção. Eu preciso usar do meu intelecto para que isso aconteça. Agora, se eu pegar essa casca de árvore, encontrar o princípio ativo dela, transformar ela em pó e saber que para isso precisa ficar a menos 180 por 3 dias, a mais 200 durante 4 dias, e depois encapsular e tomar de 8 em 8 horas, e isso vai me dar um resultado efetivo, esse processo é passível de proteção. Por quê? Porque eu usei do meu intelecto. E, por fim, a aplicação industrial, ou seja, precisa ser replicável, precisa ser feito em escala industrial. Não é um produto que eu fiz ou um processo que eu fiz de alguma maneira, eu não consigo repetir esse processo, ok? Então, falando sobre a patente de invenção, ela vale por 20 anos, uma vez solicitado, ela vale por 20 anos, e você não prorroga, não tem prorrogação, senão a gente estava na lâmpada de Thomas Edison até hoje. Depois nós temos o modelo de utilidade, ou seja, o aperfeiçoamento, aquilo que eu melhorei, né? Vale por 15 anos e também não é passível de prorrogação. E finalizando, o desenho industrial, né? Eu consigo essa proteção por 10 anos e, diferente das outras duas, né? Eu posso prorrogar por 3 períodos de 5 anos, ok? Então, o que é importante, o que deve ficar por uma startup? Primeiro, o aplicativo que eu estou criando está solucionando, está resolvendo a vida de alguém?
ele pode ser globalizado, ele vai atender só uma determinado um nicho de mercado e nada mais. Isso pode ser oferecido em outros países, né? Nós precisamos ter esse conceito. Isso que eu estou fazendo é passível ou não de proteção? Para que eu não gaste a minha energia tão preocupado com a proteção e não é passível de proteção. E um outro vem, coloca uma solução igual ou parecida no mercado antes de mim. Ou seja, você perde o tempo, você passa a ser o segundo e a sua marca não é mais. Mas, Marcelo, o que é importante, então? Um cuidado que é primordial. Eu vou colocar o meu produto em mercado. Eu batizei o nome desse produto, desse meu aplicativo, do meu software, ou enfim, seja do que for. Ele tem um nome. Será que esse nome que eu escolhi para o meu negócio, eu posso utilizar? Imagine você abrindo uma empresa e 3 meses depois, ou um investidor anjo você avisando para ele que o nome que você escolheu, você não podia usar e você vai ter que mudar de nome 1 ano depois, por exemplo. Quanto isso custaria para você e quanto que, né, ia envolver a sua credibilidade em relação a isso. Ok? Então, qual é a dica que eu deixo? Primeiro, é saber, posso proteger? Qual é o tipo de proteção? Segundo, tem uma marca, tem um nome, isso precisa ser protegido, porque senão eu corro um risco danado. E quanto custa para fazer isso, para fazer essa pesquisa, para saber? Essa pesquisa é gratuita, ela está disponível no site do INPI, npi.gov.br. Não custa nada. É importante que tenha um técnico que saiba fazer essa pesquisa, mas ela não custa nada e pode evitar, né? Uma das perguntas que eu vi exatamente assim, muitas empresas fecham antes de 1 ano. Um dos motivos é esse, né? Antes de 1 ano as empresas, porque não tiveram pequenos cuidados, ok? Então, falamos aqui da vigência. Muito obrigado mais uma vez. Espero ter atendido aí a necessidade de vocês. Um forte abraço. Obrigada, Marcelo. A sua apresentação é muito importante, né? Trouxe tantos exemplos de uma forma clara para nos explicar o que é a propriedade intelectual, de que forma a gente pode proteger isso, né? E um assunto que, à primeira vista, pode parecer muito complexo, mas você trouxe exemplos aí, deixando bem claro de que isso não é tão difícil assim e é muito importante para essas startups. O Marcelo Brandão, que é diretor na Village Marcas e Patentes, e a Village é uma das patrocinadoras do Inova Trade Show 2021. Vamos então dar sequência para a última apresentação desta tarde. Após essa apresentação, nós teremos ainda um bloco de perguntas e respostas. Agora nós vamos ouvir a doutora Silvia Masrurá. Ela é chefe-geral da Embrapa Agricultura Digital. Doutora Silvia, você está conosco? Boa tarde, Estela. Estou sim, vocês estão me ouvindo? Oi, doutora, tudo bem? Aqui quem fala é a Ana Paula. Oi, Ana Paula, tudo bem? Ouvindo, sim, muito bem. Muito obrigada. Você está com a sua apresentação preparada? Pode disponibilizar? Sim, eu compartilhei agora. Vocês estão vendo? Ainda não, só um minutinho que nós vamos... Agora sim, estamos acompanhando a sua apresentação. Doutora, tá certo. Doutora Silvia, a palavra está com você. Obrigada, Ana Paula. Primeiramente, eu queria agradecer a Fundação Fórum Campinas Inovadora aí por estar aqui mais uma vez, né? Faz os últimos 5 anos eu tenho participado mais próxima aí da Fundação e podendo participar desse evento que tem trazido tanto avanço aqui para nossa região na área de inovação. Então, cumprimentar aí todo o comitê organizador do evento, agradecer pela oportunidade. Bem, minha fala aqui, eu vou falar um pouquinho para vocês, né? A gente teve aí uma aula do professor Newton, outra aí do Marcelo, também sobre propriedade intelectual. O que eu vou falar aqui para vocês é um pouquinho da nossa experiência, né, da Embrapa como empresa pública e como a gente tem trabalhado aí nos últimos anos também para fomentar esse ecossistema de inovação aberta, tá? O primeiro ponto que eu mostrar para vocês é por que a gente está falando, né, de inovação aberta na agricultura. Só para contextualizar para aqueles que estão nos assistindo, né, tem muitos jovens de startup.
A Embrapa, ela é uma empresa pública ligada ao Ministério da Agricultura. Nós temos 43 centros de pesquisa pelo Brasil todo, né? Temos centros de produto, por exemplo, a Embrapa Soja em Londrina, que trabalha com uma cadeia produtiva. Temos centros mais voltados para biomas, como a Embrapa Pantanal, em Corumbá, Mato Grosso do Sul. E temos centros temáticos, como a Embrapa Agricultura Digital, que a gente trabalha de maneira transversal, em parceria com os outros 42 centros de pesquisa da Embrapa. E a gente tem também escritórios e laboratórios no exterior, em Montpellier, na França, e também nos Estados Unidos, né, em Baskerville, perto de Washington, ligado aí às nossas co-irmãs, né? Então, em Washington, nos Estados Unidos, a gente tem uma parceria com a RS, que é a Embrapa, lá dos Estados Unidos, ligado ao STA, né? E a mesma coisa na Europa. Bem, por que eu estou falando isso? Além disso, a gente tem escritórios também de transferência de tecnologia do que a gente desenvolve em agricultura tropical, né? Para a gente transferir aí para a África, para os países da América do Sul. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente, né, como vocês sabem, a agricultura, né, ela corresponde hoje aproximadamente com 25% do nosso PIB nacional. E nós, há 50 anos atrás, o Brasil era importador de alimentos. Hoje nós somos grandes produtores, exportadores de alimentos para o mundo todo e referência em agricultura tropical. Isso graças a uma agricultura baseada em ciência e tecnologia. Mas o que isso tem a ver com startups? Hoje, a gente fala muito do ecossistema e a gente vai falar sobre isso, de inovação aberta com startups, mas há 50 anos atrás, nós já começamos a pensar na agricultura brasileira, né, quando a Embrapa foi criada em 73, há 48 anos atrás, mas a Embrapa não trabalhou sozinho, a gente só conseguiu esse resultado graças à parceria, na época não falava ecossistema, mas a rede, né, o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, né, que participava aí, além da Embrapa, as universidades, Exalc, Universidade de Lavras, Viçosa, por exemplo, né, aqui o Instituto Agronômico de Campinas, os órgãos estaduais de pesquisa, temos aí o Instituto de Zootecnia, né, os institutos que fazem parte da ACTA, aqui na Agência Paulista, aqui no estado de São Paulo. A gente tem também o IAPAR no Paraná e outros, né, que participaram. Então, era uma rede que trabalhou de maneira colaborativa para que a gente desenvolvesse a nossa agricultura, tá? E a gente ter os resultados que a gente tem hoje. Bem, mas nós temos novos desafios, né? Está acontecendo a COP26, né? Todo mundo tem acompanhado. É demandado muito, até porque nós temos aí a nossa floresta amazônica, então sempre estão os olhares do mundo inteiro se a nossa agricultura é sustentável, e a gente tem na Embrapa e com os parceiros trabalhado muito nessa questão de mostrar que a nossa agricultura, além dela ser movida, baseada em ciência e tecnologia, ela atende aí os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Então, nós temos a demanda, segundo dados da ONU, nós temos até 2050 alimentar 9 bilhões de pessoas no mundo. E questão de alimentar, né, as pessoas é questão de paz mundial. Então, nós temos que aumentar 70% a produção de alimentos no mundo e é esperado que pelo menos no mínimo 40% disso venha do Brasil. Então, embora hoje nós somos grandes players na agricultura mundial, maiores produtores de soja, exportador de soja, de carne, frutas, a gente ainda vai ter que aumentar mais a nossa produção e a nossa produtividade, mas de maneira sustentável, né? Ajudar a garantir a segurança alimentar. Além disso, ajudar a garantir que esses alimentos sejam seguros, né? Tenham qualidade, não adianta produzir mais, mas que não tenha qualidade, então com qualidade. E também que sejam sustentável, tanto do ponto de vista econômico, né? O produtor, a renda dele, ele precisa ter a renda econômica dele, mas também que seja sustentável do ponto de vista ambiental e social, quer dizer, você produzir mais no mesmo espaço, com pouca expansão de área. E para isso a gente precisa de tecnologia. Da mesma forma que a gente chegou até aqui, para o futuro a gente precisa de tecnologia. Mas a ONU também tem divulgado que para o futuro reconhece a importância da agricultura brasileira, mas ela coloca que como foi importante a evolução das ciências agrárias, da ciência de alimentos, para a evolução da agricultura até agora a agricultura de precisão, a agricultura digital, as novas tecnologias, a biotecnologia, a nanotecnologia são fundamentais, né,
para esse novo momento e a convergência disso tudo. Então, o desafio é muito maior para nós agora na agricultura, é muito mais multidisciplinar, transdisciplinar, e a gente tem visto, né, aí por outro lado, todo esse processo da quarta revolução industrial, que começou lá na indústria automobilística alemã, com o processo de transformação digital e automação lá, que tem influenciado vários setores da economia e a agricultura também. Então, tudo isso agora são sinais, né, de como a gente tem que evoluir. E aí que as startups têm um papel muito importante na parceria com as instituições de pesquisa, com as universidades, para a gente ser ágil o suficiente para a gente atender toda essa demanda. E outro ponto que eu queria falar aqui, né, a gente fala muito dessa transformação digital, dessas novas tecnologias, algumas aí nesses slides, mas é importante a gente lembrar que tudo isso que está demandando todo esse processo de mudança, na verdade, e foi falado aqui já nas outras palestras anteriores, quem está puxando toda essa mudança é o consumidor final, né? Hoje nós somos muito mais preocupados com nutrição e saúde, com a questão da rastreabilidade, transparência do processo de produção. Então, além do mercado internacional exigir maior rastreabilidade, certificação, né? Selo de sustentabilidade, o consumidor também está exigindo isso no sistema de produção. Então, por isso, nós temos que cada vez mais usar novas tecnologias. E aí, tem surgido um boom de startups, né? A Embrapa, vocês devem ter acompanhado, a Embrapa, que é ligada ao Ministério da Agricultura, a gente tem acompanhado o movimento de startups desde 2016, na área do agro, né? As agtechs e as foodtechs, né? A gente contempla desde a pré-produção, na produção, que a gente fala mais dentro da porteira, do plantio à colheita, e na pós-produção, né? Armazenamento, distribuição, logística, até chegar no consumidor final. E a gente, em 2016, para vocês terem uma ideia, nessa área, a gente tinha 75 startups no Brasil. Hoje, em 2019, quando a gente lançou o nosso primeiro estudo do Radar Agtech, a gente tinha 1.125 startups. E a gente atualizou esse estudo agora em 2021, a gente lançou em maio desse ano, e a gente está com 1.574 startups. Mesmo com a pandemia, aumentou muito o número de startups. Tem aquelas que, né, infelizmente, não conseguiram prosperar, foi feita toda uma atualização, mas o número de startups novas na área de agtechs e foodtechs, ela é maior do que o número, e a gente percebe, a gente aumentou em 40% o número de startups na área do agro, e a gente percebe que o maior aumento de startups foi dentro da porteira. Então, assim, antes da porteira, são muitas startups na área, por exemplo, para identificação de novos inoculantes, né? Está surgindo muitas startups na área de crédito de carbono, essa área mais ligada a, tipo, uma agfintech, né? Tem surgido, plataformas dentro da porteira tem surgido muito, além de gestão integrada, que é uma demanda muito grande dos produtores, né? Do plantio à colheita. Tem surgido também a parte de plataformas para integrar soluções, né? É um desafio muito grande, porque você, na fazenda, você tem vários fornecedores de implementos agrícolas, várias estações agrometeorológicas, então como integrar tudo isso? Então tem surgido esse desafio. E na pós-produção, novas tendências alimentares, né? Proteína vegetal e tudo isso, plataformas de online, na pandemia estourou, né? Tanto para compra de insumos, como também para venda de produtos, né? O produtor de uma hora para outra não tinha mais a feira livre, o CEASA, a CEAGESP fecharam, como entregar esses produtos, então surgiu novas oportunidades. Bem, e a Embrapa, a gente monitora isso porque a gente, como uma empresa de pesquisa, desenvolvimento e inovação, a gente trabalha muito do modelo, eu não sei o quanto vocês conhecem, mas a gente trabalha num modelo de nível de maturidade das tecnologias, que é o modelo da NASA, de TRL que a gente fala, que ele tem desde a pesquisa básica no nível 1, até a pesquisa mais avançada no nível 9, né, 7, 8, 9, quando você já está incorporando a inovação no setor produtivo. Então, a Embrapa, ela trabalha bastante com as universidades, mais na pesquisa básica, nacionais e internacionais, né? Mas ela precisa muito de agilidade para levar isso ao mercado, aos produtores. E as startups têm sido muito parceiras, né, nesse momento.
A Embrapa, então, ela tem fomentado vários programas de inovação por cadeia produtiva. Vocês devem ter visto já o Ideas for Milk, ou Open Innovation Soja, Inova Ave, Inova Pork, mas a gente aqui em Campinas, pela temática da nossa unidade que a gente trabalha, que é a Embrapa Agricultura Digital, né? A Embrapa tem 48 anos, mas há 35 anos atrás ela já pensou criar em Campinas, estrategicamente, a Embrapa Informática Agropecuária, que a partir desse mês passa a chamar Embrapa Agricultura Digital, justamente nessa visão de ser multidisciplinar, de além dos agrônomos, veterinários, ter profissionais da área de ciências exatas. Então, lá a gente é multidisciplinar, tem engenheiro elétrico, físico, matemática, engenheiro da computação, todo mundo trabalhando junto em cima das soluções para o agro em parceria com as outras unidades. Então, a gente criou o programa TechStart Agro Digital, em parceria com uma aceleradora aqui de Campinas, que vocês já devem ter visto alguma palestra, que é a Venture Hub. Então, foi um primeiro projeto da Venture Hub nessa área de agricultura, e a gente criou juntos o TechStart Agro Digital, justamente para ajudar a fomentar essa questão da tecnologia digital no agro, pelo papel, né? Lembrando aqui que são tecnologias disruptivas, não é só na área de tecnologia da informação e comunicação, mas na área de biotecnologia, de nanotecnologia, na área de agricultura de precisão, automação e também a integração disso tudo, que é um desafio muito grande. Bem, aí o que a gente fez? Por que a gente fez isso? Como eu falei, a Embrapa Informática, a gente já tem 35 anos e a gente funciona como uma nuvem científica para a Embrapa. Desde organizar dados físico-químicos dos projetos de pesquisa, dados escalares, né? A gente, por exemplo, tem um projeto que a gente subsidia política pública, que a gente recebe dados climáticos da Agência Nacional, do INEMET, do CPTEC, dados da Agência Nacional de Água, gera os modelos climáticos para subsidiar o zoneamento agrícola de risco climático, que subsidia o crédito rural, o seguro rural lá na frente. Então, é a pesquisa aqui que vai subsidiar o crédito rural, o seguro rural lá na frente. A gente já trabalha nesses modelos, então, a gente, como Embrapa, a gente já começou a trabalhar e desenvolver um modelo para fomentar startups baseado no modelo de empresas de tecnologia que estão trabalhando, que é software como serviço, plataforma como serviço e infraestrutura como serviço. Então, aqui nesse miolo dessa figura aqui, a gente tem a infraestrutura como serviço, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, né, que subsidia políticas públicas. A gente funciona como um data lake para a Embrapa e subsidia políticas públicas e tudo mais. A gente gera vários softwares, como eu falei, na área de melhoramento genético, agricultura de precisão, gestão de risco agrícola, né, manejo florestal, mudanças climáticas, vários. E aí, mas a gente viu que as startups, muitas vezes, elas tinham uma ideia interessante, uma tecnologia que elas estão trazendo nova, estão saindo da universidade, né, com aquela ideia borbulhando, mas elas precisam, elas muitas vezes não conheciam do campo. Às vezes são empresas de tecnologia que não conhecem do campo, né, que é uma indústria ao céu aberto. Então, a Embrapa tem um legado de 48 anos. Então, a gente criou a plataforma como serviço e começamos, através do TechStart Agrodigital, a exercitar isso, tá? E hoje, a gente criou, então, a plataforma, que é essa, a AgroAPI, onde a startup, ela tem uma plataforma digital, ou uma empresa de implemento agrícola, né, que já tem lá a sua colheitadeira e tal, e quer fazer algum módulo mais inteligente, com modelo agronômico, ou modelo climático, ou dados espaciais, né? Então, o que a gente fez? A gente criou a plataforma AgroAPI. API significa Application Program Interface, é um modelo mais voltado, né, a quem é da área de tecnologia, mas a gente... O que funciona? O sentido disso é que muitas vezes a startup ela tem, e a gente começa a trabalhar com a startup ajudando a desenvolver o modelo de negócios, e eles podem embutir dados, algoritmos, modelos, né, desse legado da Embrapa aí, nesse modelo, e é um modelo tipo assinatura, né, que a gente desenvolveu, tem todo um modelo jurídico por detrás, mas que no programa TechStart, por exemplo, a gente exercita eles usarem isso livremente para trabalhar,
e depois, quando a startup já está mais madura, tal, já tem todo um modelo como que isso pode ser retornado para a Embrapa, para retroalimentar a pesquisa, então é bem interessante. Aqui eu só estou dando um exemplo, eu falei para vocês da política pública, a gente, por exemplo, desenvolveu um aplicativo, Plantio Certo, que está no mercado para produtor, agrônomo, da assessoria nessa questão do zoneamento, a melhor época para plantar, que é baseado nesses modelos climáticos que estão lá por detrás. E isso é acessado via API aqui no nosso data center, na nossa nuvem científica. É um modelo que tem exercitado bastante. E o TechStart foi um primeiro programa que a gente exercitou isso, tá? O TechStart Agro Digital. A gente já está no 3º batch do TechStart. Nos dois primeiros batches, tem alguns dados aí. A gente recebeu mais de 300 startups se inscreveram. A gente selecionou nos 30 startups inicialmente. Aí fizemos todo um processo de screening, né? E aí a gente trabalhou com 17 startups nos 2 batches, acelerando essas startups, e a gente teve alguns resultados, né, interessantes, 42 conexões dessas startups com grandes empresas, 25 investidores durante o processo de aceleração, novas propostas de projetos e parcerias com a própria Embrapa, né, de tecnologias da Embrapa para levar para o mercado, ou vice-versa, tecnologias que as startups têm que pode agregar valor em alguma solução da Embrapa. E isso aqui é bem interessante. Então, por exemplo, no primeiro batch, uma das startups, 80% dela foi comprada, ela trabalha na área de gestão de risco agrícola, ela foi comprada por um grande banco, 80% dela. E tem outras N startups que a gente conseguiu avançar, mas só para exemplificar. Isso foi até premiado, esse nosso programa, como no âmbito do Brasil 5.0, como iniciativas de sucesso. E no segundo batch, a gente começou nós e a Venture Hub e a Amprotec apoiando, e chegou no segundo batch, aí a gente já conseguiu o apoio dessas empresas que estão aí, a Bayer, Buzz, né? Além da FAESP, Senar, Sebrae São Paulo, para a gente fomentar e aumentar, né, essa questão de startups na área do agro. A gente também participa de um outro programa, que é um modelo diferente, que é o IA2MCTI, em parceria com a Baita, que é uma outra aceleradora de Campinas, e com o Instituto Eldorado. A gente a gente ganhou um edital para fomentar startups na área de inteligência artificial, e a nossa parceria com a Baita no sentido, e com o Instituto Eldorado, no sentido de inteligência artificial para o agro, né? Então, a gente também tem trabalhado com startups nessa área. A gente também tem trabalhado com startups na área do campo digital, tá? Que é outro tipo de startups, que a gente um outro tipo de programa, que é uma parceria da Baita com o Facebook, e a Embrapa trabalha com a parte de mentoria e compartilhamento de infraestrutura, né? Então, aqui eu coloquei 2 startups, a Comunidade Manejo Bem, outras que depois do programa de aceleração estão trabalhando com a Embrapa e evoluindo seus modelos de negócios. A Embrapa, aqui para quem não conhece, é o Celso Moretti, é nosso presidente, né, da Embrapa, e agora em 2021, né, no 100 Open Startups, nós fomos o top 1 do agro e na área de Open Corps, né, da área do agro, e a gente ficou na frente de empresas privadas, né, o pessoal às vezes não sabe, nessa área do agro, de fomentar, né, do nosso papel, como tem sido importante no fomento de startups na área do agro, né? Nós ganhamos o prêmio aí. Bem, o Marcelo, ele colocou, né, essa questão também que a gente, como eu falei, muitas das startups que a gente trabalha, depois a gente acaba trabalhando com projetos de pesquisa com a Embrapa, tem todo um modelo na empresa para isso, e a Embrapa também, ela tem todo um trabalho em questão da propriedade intelectual, que está aqui nesse slide, eu vou passar rapidamente. Eu acho que o Marcelo deu uma aula para a gente, né, os tipos de proteção que a gente tem, né, se é uma patente, se é uma cultivar, se é uma marca, um programa de computador ou um desenho industrial. Então, a gente tem todo um modelo de propriedade intelectual que a gente exercita também, né, considerando aí, depois na parceria, né, o conhecimento prévio, a contribuição intelectual, recursos humanos, apoio financeiro, tudo isso, e tem todo um fluxo que a gente, que eu coloquei aqui, não vai dar tempo de explicar para vocês, mas esse fluxo que está aqui sempre que é unidade geradora. Então, uma das 43 tem uma parceria, seja com uma startup, com uma empresa privada, a gente
desenvolve todo esse modelo de propriedade intelectual, manda para Brasília na nossa Secretaria de Inovação, que é como se fosse, é o nosso NIT, né, o nosso Núcleo de Inovação Tecnológica, e daí isso retorna e a gente, então, tem todo o modelo para trabalhar aí com as empresas, com startups. Bem, eu queria passar rapidamente, porque eu acho que não podia deixar de perder essa oportunidade, para falar que a gente vem trabalhando no âmbito do Ministério da Agricultura e do Ministério de Ciência e Tecnologia para fomentar a importância de Campinas nessa questão da agricultura também, mas desse ponto de vista da agricultura digital, né? Nós, como eu já falei aqui, Instituto Eldorado, CPQD, nós temos várias empresas de tecnologia, a Unicamp foi mostrado aqui pelo Newton, né? É um celeiro aí de empresas, né? Na área de tecnologia. A Exalc é muito forte na área do agro, né? Que está aqui em Piracicaba. São Carlos tem a USP também, né? Na área de engenharia de materiais. E a gente, e Ribeirão Preto também é muito forte na área de tecnologia, né? Para o agro. Então, aqui a gente também tem os institutos estaduais, tem a USP, Unicamp, Unesp, grandes universidades. Então, o que a gente fez? A gente tem trabalhado para desenvolver um corredor tecnológico, né, que pega essas cidades até Ribeirão Preto. Levantando esses vários elementos, né, esse corredor tecnológico, a gente viu no mundo lá fora, que tem nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, eles estão desenvolvendo essa ideia, quer dizer, pegar o que é forte dos vários ecossistemas e trabalhar de forma mais sinérgica, para a gente poder ter um diferencial da nossa agricultura lá fora, né? E também sermos atrativos para receber novas empresas, novas startups que queiram vir prestar serviços na área do agro aqui. Então, a gente tem trabalhado com essas ICTs, com ambientes de inovação, programas aceleradoras, né, empresas de venture capital, políticas públicas, a gente discute com o Ministério da Agricultura, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, como que a gente pode fomentar tudo isso nesse corredor. Então, a gente fez um estudo nesse corredor, a partir do Radar AgTech, 10% das startups do agro, que eu falei para vocês, elas estão nesse corredor tecnológico, né? Fora São Paulo, que é a cidade de São Paulo mesmo, que tem a maioria lá, né? Mas a gente veio desenvolvendo essa aqui, que é importante para o agro. A gente fez um estudo dos 250 quilômetros, a partir aqui de Campinas até, como que a gente pegando aí, que pega o Unesp em Jaboticabal, pega vários atores que estão aqui, e o que a gente chegou, né? Algumas áreas estratégicas para a agricultura que estão sendo desenvolvidas nesse corredor tecnológico, né? E a gente comparou isso, como eu falei, com o mercado internacional. Então, aqui são outros corredores tecnológicos, aqui de Londres até Cambridge, né? Temos outro corredor no Canadá, de Toronto a Waterloo, de Vancouver. Aí esse aqui vai até, né, de 2 países, de Vancouver a Seattle, Portland. A gente comparou, fez o outro aqui em Austin, São Marcos, Santo Antônio. A gente fez e viu como que podemos explorar melhor esse corredor tecnológico. E só resumindo, nós podemos ser aí o primeiro corredor tecnológico na área de... Se a gente trabalhar e desenvolver esse corredor tecnológico, nós podemos ser a referência. Comparando com esses lá fora, a gente pode ser o primeiro aí na área de agricultura tropical e o quinto aí na área de agricultura geral, né? Assim, incluindo o clima temperado. Então, é algo que a gente vem trabalhando. E aí, para fomentar tudo isso, também nós estamos construindo o primeiro Farm Lab, né, o primeiro laboratório inteligente para receber startups, né? Aqui no campo, a gente tem uma fazenda aqui em Jaguariúna, da Embrapa Meio Ambiente, a gente está chamando de Agnest, né, um ninho de startups, onde a gente vai, dentro desses programas, poder receber as startups e testar a questão de conectividade e outras coisas na fazenda, né? Aqui em Jaguariúna também. Bem, gente, é isso que eu tinha para apresentar para vocês, né? Aí está meu contato, e agradeço aí pela oportunidade, estou à disposição. Alguma dúvida, alguma informação, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, viu, doutora Silvia, por essa apresentação extremamente importante, né? Você falou que nós tivemos aqui
2 aulas, mas eu vou além. Nós tivemos três grandes aulas muito importantes, né, hoje, né, com a sua apresentação que traz aí uma coisa muito próxima, né, das nossas vidas, que é o alimento que nós temos dentro da nossa casa, né, que também tem ciência, tecnologia, né, precisa desse desenvolvimento, e a Embrapa, como uma empresa brasileira, há tantos anos, né, trazendo tudo isso para a nossa sociedade. Muito obrigada pela sua apresentação, continue conosco, vou chamar também o Marcelo para a gente começar, então, a esse bloco, né, de perguntas e respostas. Nós recebemos algumas perguntas, eu vou iniciar com uma com relação, se você ainda não mandou a sua pergunta, pode mandar, que ainda dá tempo, e eu vou dar, então, o início a uma pergunta que veio da primeira apresentação, que foi do professor Newton Frateschi, professor Newton que está aqui presencialmente com a gente. Professor, o pessoal perguntou com relação, né, o senhor comentou um pouquinho sobre essa segurança jurídica que o Marco Legal das Startups ele trouxe aqui para a região de Campinas, né, para a cidade de Campinas, essa facilidade e também essa segurança jurídica para os investidores. A pergunta ela vai um pouco para o lado das startups, né? De que forma que esse Marco Legal ele pode evitar algo que acontece com muita frequência, que é a morte dessas startups muito precoce, né? Até quem fez a pergunta, ele trouxe aqui um dado, né? 9 a cada 10 startups, 9 morrem nesse vale da morte, né? Que seria esse período em que a startup ela está no negativo até ela conseguir, né, atingir esse equilíbrio financeiro. De que forma, então, existem outros mecanismos dentro dessa lei? Bom, deixa eu deixar um pouco mais claro, né? Quer dizer, a questão, quando a gente fala de segurança jurídica, para ela garantir um dos elementos básicos que você precisa para uma startup funcionar e não cair no vale da morte. Então, o que uma startup precisa? Primeiro, tem que ter uma boa ideia, e realmente, a partir da ideia, ela vai querer inovar, então ela vai criar, vai ter que montar uma equipe, ela tem os parceiros chaves que ela tem que ter para ajudar no desenvolvimento que ela está fazendo. Aí ela precisa de investimentos, não é? E precisa ter mercado. Então, vamos olhar nesses itens que eu falei aqui, como é que o Marco Legal das Startups, que só para deixar claro aqui, o Marco Legal da Startup é federal, e nós estamos com a lei de inovação aqui que adapta o marco federal para Campinas também, mas eu estou falando mais do ponto de vista do contexto federal. Então, quando você acerta a questão de segurança jurídica para os investidores, você garante, então, você permite que mais pessoas possam investir. Então, se aquela startup iria morrer porque não tinha investimento, tem uma chance maior, porque investidores vão ter menos problemas de investir pelo fato de que eles estão um pouco mais seguros juridicamente. Ele não quer entrar numa startup, que geralmente tem muito risco, e entrar num passivo, por qualquer razão. Uma delas, por exemplo, de propriedade intelectual. Vai que ele investe naquela startup, que ela é processada porque está violando uma propriedade intelectual e ele herda aquele passivo. Então, se você tem uma proteção, uma blindagem quanto a isso, você já ajudou investimento. Segundo, você precisa de outra forma de investimento. Eu mostrei. Hoje, as empresas têm incentivos, né, fiscais para investir, elas vão poder investir em fundos que investem em startups. Esses fundos que investem em startups, eles vão também ter mais chance, então, de investimento outra vez. Fundos patrimoniais, que também, quando elas têm a ideia de fomentar a startup, é mais uma razão para ter, então, investimento para a startup. Em geral, elas morrem por falta de investimento. Aí, próximo ponto aqui, indireto, eu falei das ICTs. Quando você força que as ICTs trabalhem com startups, o que vai acontecer? As startups têm um grande parceiro para desenvolver os seus produtos, porque é impossível, principalmente na área de hard tech, que uma empresa possa investir milhões para montar uma infraestrutura que as ICTs já têm. Não dá para você montar uma Unicamp, um laboratório da Unicamp, ou montar um Eldorado, um CPQD, para resolver um problema de startup, porque custa muito caro. Startups, um laboratório típico desses, né, na época, até do boom da startup, custavam 40 milhões de dólares. Onde você vai arrumar um dinheiro para isso? Então, você arruma o parceiro correto. Então, o Marco Legal de Startups ajuda, tem vários investimentos por várias fontes, ajuda os parceiros corretos para você construir
a sua solução, principalmente nas áreas mais de tecnologia, porque é muito caro, biotecnologia, hardware, tudo isso é muito caro você ter os equipamentos e demora para você conseguir ter, e são as razões de você fracassar. E terceiro ponto, o mercado. Eu falei, se você tem o poder público, que é um grande comprador, você ampliou o mercado que elas podiam atuar. Até então era muito, muito difícil você trabalhar com o poder público. Então, de fato, são pontos, todos convergem na mesma direção. Agora, eu vou lembrar uma coisa, gente. Daqueles série de investimentos, em geral, o que passa do investimento semente para o investimento A é uma fração já pequena, em geral, daquelas que passam por processo, poucas. E sim, muitas vão morrer. Então, é importante, a startup tem que tentar. A gente fala, erra, mas erra rápido e conserta de novo e vai buscando investimento. Se você tem um ambiente que tem esse investimento, que tem os parceiros, que tem o mercado, você vai ter chance de errar mais vezes, e da segunda na terceira se acerta. Então, essa é uma resposta mais completa que eu gostaria de dar. E a gente comentou muito sobre como que as startups são tão ágeis, né, e como que elas conseguem trazer essa inovação de maneira mais rápida. E eu gostaria de ir um pouquinho além, trazer também os outros convidados para falar um pouquinho mais sobre isso, né? Elas são um veículo naturalmente mais ágil para começar esses processos de inovação diferentes, né, de uma grande empresa. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho mais em relação às grandes empresas, aos institutos de pesquisa, o que exatamente as startups trazem para se tornar mais ágeis em relação a essas outras empresas, institutos que fazem também, que trabalham também com a inovação. Eu acho que podemos começar, Marcelo. Vamos lá. Primeiro, assim, no primeiro momento, né, esse boom das startups no mundo inteiro, a primeira reflexão que trouxe para o mundo foi: nós precisamos ser mais ágeis, né? As empresas, as grandes corporações, apesar de algumas inovações, o processo era muito lento. Então, você testava, passava por N situações de teste para depois colocar um produto X no mercado, né? Imagine, eu sempre cito um caso muito interessante que é o Uber. Imagina se o Uber tivesse que esperar toda a parte legal no mundo inteiro para colocar o seu produto no mercado, né? Quanto tempo isso demoraria, quanto tempo essa empresa demoraria para crescer. Então, a startup fez com que essas grandes corporações entendessem que a novidade, toda a parte de inovação, precisa necessariamente de agilidade. E aí, ela tinha dois caminhos. Ou ela criava condição para que internamente ela pudesse fazer isso acontecer, ou ela se associava a empresas como Embrapa, Inova, Venture, ou seja, aceleradoras, para que pudesse desenvolver isso internamente, né? Ou então começassem a adquirir essas startups para as suas corporações, que aí são os investimentos, aquilo muito bem colocado para o Dr. Nilton. Então, esse é o caminho. Quer dizer, qual a grande questão? O mercado precisou se movimentar de uma forma mais ágil. Eu acho que esse foi o grande impacto. A doutora Silvia gostaria de complementar, que trouxe esse dado também importante, né? Um crescimento muito grande das startups ligadas ao agro. Por favor. Sim, então, Ana Paula, eu acho que o Marcelo colocou bem. Na verdade, institutos de pesquisa como grandes empresas, a gente cada vez mais tem que ser mais ágil para levar a tecnologia até o setor produtivo, né? E as startups, elas acabam sendo também uma forma mais ágil da gente levar a tecnologia que é gerada também da pesquisa, né? Então, o que a gente percebe, por exemplo, por que teve esse aumento grande de startups? Como eu falei aqui, em 2016 tinha 75 startups no agro, né? E hoje a gente está com por volta de 1.500 startups. O que a gente percebe é que as startups do agro também estão tendo essa aproximação, seja com universidades, né? A gente tem os ambientes de inovação que foram criados nas universidades, tipo na Exalc, né, fomentando startups nessa área, a Embrapa, como eu mostrei aqui, vários programas. Então, isso daí
a gente meio que abraçou, assim, tanto na questão de mentoria, quanto também na questão de compartilhamento de infraestrutura, como o professor Nilton colocou. Tem laboratórios caríssimos, né, que já é investido na Embrapa, em outros institutos de pesquisa, e a gente também começou a compartilhar essa infraestrutura para que as startups pudessem usar, e isso ajudou a fomentar e a criar novas startups nessa área. Além, lógico, a área, né, ela começou a chamar mais atenção do setor produtivo por ser um setor muito representativo para o nosso país. Mas, além disso, a gente começou a trabalhar de uma forma mais, como empresa pública, de fomentar isso, né? E isso a gente tem percebido, inclusive nos programas que eu mostrei aqui, seja do TechStat, seja o campo digital, que a gente está fazendo com a Baita, ou o programa do Ministério de Ciência e Tecnologia, né, o IA2, a gente tem percebido que tem feito a diferença para as startups, né, até nessa questão delas conseguirem evoluir seus modelos de negócios também. Então, foi um ganha-ganha. Foi um ganha para nós, né, grandes empresas, institutos, para que a gente pudesse levar nossa tecnologia mais ágil, mas para as startups também, para elas encurtarem caminho aí, digamos, né, ter uma mentoria, aproveitar esse legado, esse conhecimento, né. Então, eu acho, e é esse modelo que eu acho que a gente consegue avançar mais rápido, né? Então, eu acho que é isso que está acontecendo. Eu acho que a gente tem experiência de startups que começaram, pronto, e sumiram. E ali na frente elas tropeçaram, né? Tem um momento certo delas de desligarem, de ter a maturidade, ficarem independentes. Então, isso tem que ser melhor trabalhado mesmo, para que ela não morra prematuramente, né? Obrigada. E falando em momento certo, eu gostaria de saber de vocês se existe algum momento certo, né? A gente sabe que é muito importante a propriedade intelectual como um elemento de inovação, mas existe um momento certo para proteger, né, alguma inovação que você tenha? Algumas startups a gente sabe que perdem muita oportunidade porque de investimento, né, por falta, né, de atenção aí na questão da propriedade intelectual. Isso acontece mesmo? É frequente? E qual que é o momento? Existe um momento certo de começar? Vou jogar acho que para o Marcelo, né, Marcelo? Marcelo. Eu penso o seguinte, o momento certo, primeiro entender se é passivo de proteção. Então, essa consultoria, quando você está na idealização do negócio, quando você está na parte de ideação do negócio, é saber o que é o negócio, quais são os caminhos que você vai colocar para que isso identifique se é passível ou não de proteção. Esse é o primeiro ponto, porque nem tudo é passível de proteção. Tá? E muitas vezes você está muito preocupado com essa proteção, eu falei aqui que as ideias não são patenteáveis, né? Então, esse é o primeiro cuidado. O segundo cuidado a hora que eu tenho algo que tem um diferencial técnico, tá? Que tem algo intelectualmente que pode ser protegido, e aí por qualquer uma das proteções que eu falei, é importante que seja feito antes de tornar público, antes de colocar no mercado. Porque a hora que você coloca isso no mercado, você corre o risco de alguém copiar, você às vezes está só no campo do projeto e alguém tem uma capacidade tecnológica maior e melhor que a sua, pega a sua ideia e coloca aquilo rapidamente e protege, inclusive, como patente ou como um software, enfim. Então, o caminho mais importante antes de colocar, eu preciso fazer essa consulta, saber se é passivo de proteção, e aí, sendo passivo de proteção, tomar as providências de proteção antes de colocar no mercado. Legalmente, quando a gente fala de patente, nós temos 12 meses, né? É o estado da graça que se fala aqui no Brasil. Então, você tem 12 meses para solicitar a patente de um determinado produto que você colocou público. Marcelo, mas é interessante esperar esses 12 meses? Eu, se fosse o meu produto, não esperaria. Eu acho que o Marcelo colocou muito bem aí. Não existe o momento certo. Você tem que, primeiro, acho que toda negociação tem que ter o termo de confidencialidade para tentar amadurecer aí, né, o NDA que a gente fala. A Embrapa a gente sempre trabalha, seja grande empresa, seja uma multinacional, uma empresa nacional, uma startup,
a gente tem que ter para poder discutir aquele assunto e ver como que a gente vai trabalhar melhor naquela parceria. E eu passei rapidamente ali, e sempre que a gente vai desenvolver algum projeto em conjunto, a gente tem que ver toda essa questão, né, do que já tem em Embrapa, o que a startup já está trazendo, o que tem conhecimento, o que vai ter que ser protegido individualmente, o que vai sair do trabalho conjunto também, né, o que é o fruto daquela parceria, daquele projeto, se é uma patente, se é um software que vai ter que ter um registro, se é um desenho industrial. Então, tudo isso tem que ser bem trabalhado já de início para que a gente possa... e também não ter problemas lá na frente, né, quando estiver no mercado e tudo mais. Então, assim, a nossa experiência, sempre que a gente tem trabalhado, já desde o início, com o termo de confidencialidade, amadurecido, já estabelecido isso, depois evolui mais naturalmente, aí, sem grandes problemas, para um acordo de cooperação técnica, para um projeto em parceria e tal, e tem sido bem produtivo. Bom, professor Newton, gostaria de complementar também, professor? Eu acho assim, a patente pela patente, ou a proteção que seja, ela não faz verão, quer dizer, ela fica no mundo da invenção ali, entendeu? Primeiro ponto é o modelo de negócios, quer dizer, dentro do seu modelo de negócio, você tem que ter uma estratégia de proteção. Qual que é essa estratégia? Então, tem coisas que você vai querer ver que tipo de coisas que são protegidas e pensar, e aí, a partir daí, agir. Eu acho, naquele momento que você fez a estratégia. Tem coisas, eu garanto para vocês, que muitas vezes é melhor ficar como segredo industrial. Se você não tem capacidade, muitas coisas ficam no segredo. Outras coisas você vai querer de fato proteger, mas são coisas-chave. Por exemplo, as startups de hardware, uma das coisas que o investidor vai olhar para poder colocar dinheiro é para ver se sua patente é sólida, se ela é defensável, se ela é uma coisa que ela pode até ser concedida, mas se ela é facilmente, contornável, eu acho que o Marcelo pode até explicar um pouco melhor sobre isso, entendeu? Você vai ver que o investidor fica meio, é bom, a ideia é genial, tudo, modelo de negócio, mas alguém vai passar na frente com muito mais capacidade. Então, tem que pensar segredo, tem que pensar que tipo de proteção que eu vou ter, e a partir daí, a hora que já pensou, já resolveu essa estratégia de proteção, vá adiante e já corre atrás para entender melhor. Um outro ponto, por exemplo, tem gente na área de fármacos ou biotecnologia que às vezes vai demorar 12 anos para você chegar. Na tua estratégia de proteção, você vai pensar em que mercados que eu vou proteger. Aí, se você já sai na frente e faz uma patente, ou na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, você precisa ver se você vai ter recursos para bancar depois daquilo, porque às vezes talvez não vale a pena, porque é tão arriscado, então você tem que pensar o risco de repente não proteger alguma coisa para você poder chegar lá na ponta e estar com ele pronto, porque não adianta nada você começar a proteção e depois não conseguir manter a patente. Então, eu acho que é isso. Tem que ter, a primeira coisa que eu diria é estratégia de proteção, e a partir daí começa a tratar da proteção, seja ela da forma que for. Obrigada, viu, professor? E ainda continuando nesse assunto, o pessoal está muito curioso com relação a custos. Tem duas perguntas aqui ainda relacionadas a patentes, tá? Uma delas foi direcionada para o Marcelo, mas eu acredito que a Silvia também poderia nos responder, né, com relação, quando é solicitado um pedido de patente sobre algum processo que envolve produto da natureza. E a pessoa até deixa aqui um exemplo. Por exemplo, um fungo. Eu preciso fazer algo em relação à lei do patrimônio genético antes de pedir, de solicitar a patente, ou eu posso solicitar a patente independentemente disso? Marcelo, por favor. Vamos lá. Sim, existe legalmente, o código prevê isso, a lei da propriedade industrial prevê. Precisa ver se está dentro de uma tabela que já é pré-determinada. Se esse produto, esse produto que é oriundo da natureza estiver contido nessa tabela, é importante que se faça e cite. Se não é, que declare que não é. Por quê? Porque o NPI tem soltado exigências apenas para soltar a declaração. Olha, não faz parte do patrimônio genético nacional. Né? Então, vai soltar. Se você não colocar essa observação, se você não fizer esse trâmite legal, o INPI vai soltar uma exigência. E muitas vezes o INPI nem tem olhado se está dentro dessa tabela ou não.
Então, se você previamente fizer isso, você evita uma exigência no seu processo, um processo que já é demorado para ser julgado, né? Quanto menos exigência você tiver, melhor o resultado, ok? Obrigada, viu, Marcelo? Silvia, você gostaria de... Eu acho que o Marcelo respondeu. Na verdade, sim, existe sim essa questão do patrimônio genético, existe a lei, a gente sempre tem que conferir antes de pedir. Na Embrapa, a orientação é tudo, quando não tem, a gente tem que, né, se você está trabalhando com cultivar ou com uma trade, que vai, tudo isso você tem que observar antes de mandar o processo, que senão vai só atrasar seu processo. Então, é melhor que você declare antes e respeite aí para poder, né, do CIGEM aí, para você poder, inclusive na Embrapa a gente tem os comitês, tem um comitê que cuida dessa parte do patrimônio genético em Brasília, geral, e cada unidade tem um subcomitê que tem que responder e analisa tudo isso do ponto de vista do patrimônio genético, né, da lei, antes de mandar o processo. Vou voltar a bola para o Marcelo. Marcelo, como eu falei, o pessoal está curioso também em questão de custos, mas mais especificamente para softwares. Dá para falar alguma coisa, ter uma ideia de quanto que essa startup, esse empreendedor vai desprender para poder fazer esse registro? Olha só, o registro de proteção, seja de software, patente, os valores cobrados pelo INPI, pela instituição, são irrisórios. As taxas são irrisórias. Tá? A questão é o conhecimento técnico para depositar uma patente, por exemplo, na área do agro. Né? Envolve um conhecimento técnico muito específico, porque tem alguns quesitos exigidos pelo INPI de conhecimento técnico, que uma pessoa comum, ainda que tem uma formação na área de engenharia, se ele não é um especialista, se ele não estudou para isso, ele dificilmente consegue protocolar uma patente obedecendo todos esses critérios. Então, quando você tem o apoio da Inova, quando você tem o apoio da Embrapa, quando você tem o apoio de empresas, ou uma empresa como a Village, você consegue, né, tecnicamente atender essa necessidade do INPI. Quando a gente fala de software, o software é relativamente simples. Né? São códigos, você tem uma codificação específica que você tem que mandar. Feito isso, protegeu, ele vale por 50 anos. Até hoje eu não entendo por que um software vale por 50 anos, né? O seu código-fonte, sendo que se torna obsoleto rapidamente, mas vale no mundo inteiro. Então, os valores envolvidos, eles são muito mais baixos do que se cria expectativa que são. Né? O Nilton colocou uma coisa que é importante, por isso que eu citei que é importante antes você entender, será que cabe essa proteção? Ela é importante, essa proteção nesse momento? Precisa ter esse estudo. O que é importante também saber, e isso é muito bacana, o INPI é um procedimento um pouco recente do INPI, o julgamento de patente, que muitas vezes demora 10 anos, existem hoje diversas vias para tornar esse julgamento concedido rapidamente. A Village tem patentes, por exemplo, que foi concedida em 6 meses. Né? Patentes na área verde, patentes de microempresa, enfim, tem vários exames de prioridade. Então, falando sobre custo, é extremamente irrisório os valores correspondentes às taxas do INPI. Agora, os honorários de uma empresa variam de acordo com a demanda. O que se quer proteger, qual a complexidade, o que tem. Aí a gente indica que seja feita uma orientação caso a caso. Nesse sentido, então, o benefício de fazer esse registro é muito maior do que o custo, né, Marcelo? Muito obrigada, viu? Eu gostaria de agradecer a todos os participantes, né? Nós já vamos nos encaminhando para o final dessa mesa e gostaria de convidar a todos vocês que estiveram conosco até o momento, que participem também amanhã. Amanhã nós teremos um dia cheio, uma programação cheia, teremos às 9 horas da manhã, o painel ESG no setor de alimentos, bebidas e embalagens. Teremos às 10h30 da manhã o tema agricultura de baixo carbono. Às 14 horas, 2 horas da tarde, sustentabilidade sob a perspectiva de empresas e ecossistemas de inovação. E às 16 horas, internet das coisas na transformação das cidades e
negócios, muita coisa interessante na programação desta quinta-feira. Eu gostaria de, então, novamente agradecer a todos, ao Newton que esteve aqui presente conosco, à doutora Silvia e ao Marcelo que estiveram virtualmente, a você que ficou até este momento com a gente, muito obrigada. Se você não conseguiu acompanhar alguma palestra do nosso evento no dia de hoje, você pode acessar o YouTube da Fundação Fórum Campinas e todos os vídeos estarão disponíveis lá. Muito obrigada e uma boa tarde para todos.